Olha aí, pessoal, plana no cabeçote. Olha como que esse cabeçote está empenado. Geralmente o cabeçote ele se empena no lado da exaustão, né, do escape, ao lado que concentra maior calor. Olha, eu vou afastar ele aqui. Vai acabar o passe. Acabou o passe, eu vou afastar para os senhores poderem ver que ele não limpou por completo. A ferramenta ainda ela continua dando um acabamento. Esse foi um passe de 5 centésimos, tá? Então é assim que é feito a plana de um cabeçote. Olha aí. Olha a mancha que está nesse cabeçote. Vai ser necessário agora a gente avançar mais 5 centésimos para ver se ele vai limpar. E depois sucessivamente de 5 em 5 é os passos que nós realizamos para que o cabeçote ele tenha um paralelo perfeito, para que ele fique planado perfeitamente, tenha um bom assentamento da junta. Então agora nós vamos abaixar mais 5 centésimos. Parei o avanço. Olha aqui, ó. 5. Agora eu vou avançar 10 centésimos. Eu tinha dado um passe de 5. E agora na sequência novamente, travei a máquina, vamos novamente no passe. E vamos ver se ele vai limpar. Ainda não limpou perfeito, ainda se a gente analisar no cantinho ali, ó, na borda, a gente ainda não limpou perfeitamente. Então a gente vai continuar no passe. Vou aumentar um pouco mais a rotação da máquina. Aí 950 RPM. Na sequência aí eu tenho um passe rápido. Pra gente agilizar, eu vou voltar e vou dar mais um passe de 5 centésimos para poder limpar o cabeçote. Então na sequência nós estamos retornando. Então removemos já 1/10, né, 10 centésimos de material deste cabeçote. Ainda não foi o suficiente para poder ficar plano, né? Vamos esperar agora a máquina retornar. Então nós ficamos do lado esquerdo do cabeçote, a gente ficou com uma mancha ainda, com uma marca. Vamos ver se vai limpar agora. Ainda não foi o suficiente para cobrir tudo, olha aí. Então agora na sequência a gente vai dar mais um passe de 5 centésimos. Aqui, mais 5 centésimos, ou seja, a gente vai remover desse cabeçote aí, ó. Olha aí, 1/10, né, que é 15 centésimos. Vamos voltar um pouquinho, passamos um pouquinho, a gente volta. Olha aí, ó. E 1/10, 15 centésimos. E agora a gente vai avançar novamente a máquina lá. Para poder ter um paralelo perfeito, para que esse cabeçote ele fique plano perfeitamente. Lembrando que a gente usa aí uma pastilha, né, de metal duro, para que a gente consiga ter um acabamento perfeito, um espelhamento bonito no cabeçote. Porém, a plana pode ser realizada com qualquer tipo de ferramenta, desde que saiba controlar a rotação de corte e o avanço de corte da máquina. É muito simples o processo. Então tá finalizando, a hora que finalizar eu vou voltar. Agora eu vou voltar, fazer o inverso, e ele vai voltar dando um acabamento no cabeçote. E agora eu tenho uma base plana, uma base paralela. Um cabeçote perfeito, que vai ter um assentamento na sua junta. E esse motor não vai ter, o risco de vazamento dele é mínimo, desde que também a face do cilindro esteja também planada. De cada 10 cabeçotes que vem na nossa retífica, digamos assim que uma média aí de cada 10 cabeçotes, uma média de 7 a 8 ele é empenado. É que muitos mecânicos às vezes fazem a retífica dentro da oficina e muitas vezes por não ter ferramenta, eles não conseguem enxergar esse empenamento do cabeçote. E aí aonde o motor ele é montado,
E é um motor que ainda com pouco tempo de uso, aí, com 10, 15 mil quilômetros, muitas vezes até mais cedo, ele já começa a apresentar algum vazamento, devido a esses detalhes aí, né? Uma economia que o mecânico fez dentro da oficina para não gastar nenhuma retífica, mas que vai custar caro para o cliente final, né? Então, ao longo do prazo, esse trabalho ele vai apresentar uma vida útil menor. Quando é realizado um trabalho de plana, onde o cabeçote fica perfeito, então esse motor ele tem uma longevidade grande, né? É um motor que vai andar aí, de repente, aí, seus 60 mil, seus 100 mil, sem com que venha apresentar um vazamento. Valeu, galera! Aí, pessoal, Ronaldo da Racing Motos, tá? Retífica de motores de motocicleta, oficina especializada. Trabalhamos com diagnóstico de injeção eletrônica, tá? Nós realizamos trabalhos na mecânica e temos aqui uma retífica aqui, onde nós somos especializados em diagnóstico, reparação, na linha de motocicletas. Então, hoje, o nosso intuito é mostrar para os senhores uma plana de cabeçote. A plana ela é possível ser realizada em uma fresadora, desde que o operador ele saiba, né, ali fazer a aferição da árvore, ou ele pode ser feito em uma máquina plana, como essa aqui que nós utilizamos, aonde é uma máquina que nós temos aí uma eficiência de 100% da plana, até mesmo porque a própria base da máquina ela é retificada no seu bloco mesmo. Então a própria plana aqui, quando ela é fabricada, ela já retifica, garantindo um paralelo perfeito do cabeçote e da mesa. Então quando nós colocamos aqui o cabeçote nas bases, seja ela uma base inclinada para cabeçote que ele é fora de paralelo, né, que tem um lado paralelo e um lado que não é paralelo, e eu tenho os cavaletes conforme a necessidade para cada trabalho. Então essa é a forma correta de se planar um cabeçote. Fora esse método, ou é na fresadora ferramenteira, né, que é aquela máquina lá no fundo, ou na plana específica para motocicleta. Caso contrário, não vai ser um serviço que tenha uma precisão. Então nós estamos falando aqui na casa de centésimo de milímetro, na casa centesimal, tá? Então nós estamos falando que cada passe aqui nós retiramos aí de 3 a 5 centésimos de material. O cabeçote é lógico, tem um limite sim que nós podemos baixar, tá? Mas, então esse é o passo a passo aí. Quero que os senhores vejam, na nossa máquina a gente consegue ter o controle de avanço e de RPM, que é muito importante para um acabamento, e também o tipo de inserto ou o tipo de ferramenta de corte que é utilizado para a execução desse trabalho. Bom, pessoal, assim como continuando o assunto da plana, né? Então a gente vai mostrar agora o processo de plana realizado no torno. Lembrando que pode ser realizado em um torno mecânico ou em uma plana, que é uma ferramenta, né, própria para esse tipo de trabalho. E eu vou realizar esse trabalho aqui no torno. Até mesmo porque no torno acaba sendo rápido, um trabalho mais rápido de realizar. Então eu vou acoplar o cilindro aqui no torno. E agora, na sequência, eu vou instalar uma base com um relógio apalpador, que eu tenho que zerar essa peça no torno, ok? Bom, pessoal, professor Ronaldo. Na sequência a gente fixou, prendemos o cilindro no torno mecânico. E agora na sequência a gente está fazendo o alinhamento. O alinhamento é necessário colocar um relógio apalpador. E como esse cilindro ele está um pouco sujo, então mesmo assim a gente conseguiu aí um batimento de 2, 3 centésimos de milímetro. O que garante para nós que a face dessa peça ela está paralela contra a ferramenta, garantindo uma precisão, ou seja, uma plana perfeita. Não adianta eu colocar aqui no torno e eu não colocar um relógio comparador e não preparar essa peça para isso. Esta é a diferença em realizar o trabalho em um torno mecânico e realizar o trabalho na máquina específica, que é a plana de cabeçote. Aonde que na plana, como eu tenho as duas bases paralelas igual, é só eu colocar, fixar lá a peça na qual eu vou planar
e executar o trabalho. Quando que no torno eu tenho que prender e eu tenho que vir e fazer o alinhamento desta peça, garantindo que a face dela esteja paralela à ferramenta de corte, ok? Pessoal, professor Ronaldo, na sequência então, o cilindro ele já está fixado, já está alinhado e agora nós vamos executar a plana do mesmo. Para executar a plana, eu já selecionei a rotação desejada, o avanço desejado, já foi tudo calculado, pré-estabelecido. Eu vou ligar, engatar o torno, ligar. Eu vou só tocar, toquei na peça, vou trazer a ferramenta para trás, vou zerar o relógio e eu vou dar um passe aqui de 75 centésimos. E agora nós vamos ver se 75 centésimos vai limpar o cilindro. Lembrando que nós temos um limite, tá, pessoal? Tudo nós trabalhamos dentro de um limite, dentro da retífica, dentro de qualquer processo de fabricação ou de usinagem. Utilizamos uma ferramenta específica para este processo, como eu falei, rotação e avanço também específico. Puxa muito zoom. Então o torno está removendo material, o avanço é automático, olha, eu não consigo fazer um trabalho desse com um avanço manual, pois eu não tenho uma precisão, tem que ser um avanço automático. Acabou o passe, vou desengatar o torno, desligar e vamos analisar quanto ao serviço executado. Olha aí, ó, limpou o cilindro todo, nós removemos aqui ao removido, então aqui a gente tirou aí praticamente 75 milésimo, que dá aí os 7 centésimos de milímetro, tá? Então a gente pode chegar no limite até de 30 centésimos. E no nosso caso, como o nosso relógio aqui, ele é milesimal, então a gente fala de milésimo, mas é a mesma coisa. Décimos, centésimos e milésimo, para quem entende a linguagem aí, na metalmecânica sabe que é a mesma coisa, é só converter de um modo para outro. Então mais uma vez analisando ali, olha aí, o cilindro está planado. Não é um cilindro que tinha, né, um empenamento fora do comum. E é isso aí, pessoal. O processo de plana eu posso fazer tanto na frontal, como nesse caso aqui. No torno mecânico eu consigo planar o que eu quiser, desde que eu faça dispositivo e eu tenha a paciência necessária e a habilidade para que eu fixe uma peça e eu consiga zerar, passar um relógio para garantir que o paralelo, que ela fique o máximo paralelo possível. Se eu deixar essa peça aqui, por exemplo, aqui ó, 1 grau forte paralelo, ela vai iniciar tirando 15 centésimos aqui e vai matar lá com meio milímetro no final. Então isso é importante que o retificador, a pessoa que for operar, fazer o processo, ela esteja um conhecimento pleno, ou pelo menos o básico para poder fazer um acerto legal para que o trabalho fique, remova o mínimo de material necessário.